Então vamos lá, né? Continuamos, né? Agora nós já abordamos o estoque médio, o estoque mínimo e o estoque máximo. Então nós vamos mostrar um gráfico de estoque mínimo e a lógica para entender que esse estoque mínimo então é simples. No gráfico abaixo você vai ver que esse eixo X horizontal corresponde a tempo que o eixo Y vertical corresponde então à quantidade em que o estoque de determinado produto, então, vamos dizer que estamos falando aqui de uma loja de roupas, e se esse seja o gráfico do estoque mínimo de bonés. Vamos ver algum deles. O estoque máximo é 200 boné. No caso, o estoque mínimo, 150. O estoque de reserva, 100. O prazo de abastecimento, 5 dias. O prazo de renovação, 8 dias. E a venda diária, 10 boné, né? Então, essa é a representação, por exemplo, que nós vamos mostrar agora em gráfico, né? Então, como nós vimos, né, o estoque máximo, médio, estoque de reserva, vamos mostrar para vocês agora. Então, no caso, esse estoque, veja como ficam esses dados no gráfico, ó. Tá vendo como fica o prazo de renovação, prazo de abastecimento, o tempo, o recebimento. Olha aqui, o estoque máximo, médio e estoque de reserva, né? Pode também ser o estoque, no caso reserva, pode ser também o estoque mínimo, né, que você vai manter. Então, deu para vocês verem como faz essa representação, então, desse gráfico, né? O gráfico do estoque mínimo. Então, pessoal, o gráfico, né? Então, observe que em um mundo ideal e com vendas constante, teremos o processo se repetindo continuamente. A partir do momento do primeiro recebimento dos 80 bonés, no nosso estoque sobre 100 para 180 bonés. Depois de 3 dias, então, vendendo 30 bonés nesse período, atingimos então 150 bonés, que é o nosso estoque mínimo, também conhecido como ponto de pedido. Nesse momento, então, uma nova remessa é solicitada então para os fornecedores. Como o prazo de entrega então é de 5 dias, 50 bonés vendidos, veja que o nosso estoque sai de 150 bonés até chegar a 100. Nesse momento, então, acaba ocorrendo mais uma reposição, que então o estoque volta para os 180 bonés. Que nós estávamos, é o nosso exemplo, nós falamos de uma loja, né, no caso, que vende bonés. A partir desse ponto no gráfico, tudo se repetirá normalmente. Já na vida real, sabemos que essas linhas não seriam então tão uniformes, né? Então, o que ele está falando das linhas aqui, que é do estoque médio, do estoque máximo, né? Desses recebimentos. Só para esclarecer, então, alguns itens, então, que nós abordamos até aqui. Aqui em cima, vale entender que esse prazo de abastecimento é o tempo, então, de reposição de itens para o pedido realizado. A entrega, o recebimento, os procedimentos finais, então, vai para deixar o item disponível para o uso ou também para a venda. Também é conhecido como lead time, que é o estoque máximo, que vai variar de acordo com o espaço para o armazenamento então disponíveis. O custo de ter o estoque, que é o prazo de validade, e cuidados especiais então necessários. Então, esse que nós tínhamos para falar sobre esses estoques e também mostrar qual seria o gráfico. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o estoque de segurança. Essa fórmula é estoque de segurança, né? Que nós falamos já dos estoques mínimo, máximo, médio, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa fórmula do estoque de segurança. Nessa fórmula do estoque de segurança, primeiro nós vamos falar um minutinho sobre o que seria então esse estoque de segurança.
O estoque de segurança, então, é importante para seu negócio, que ele está diretamente realizado com o sucesso, então, das suas vendas. Você sabia calcular direitinho o estoque de segurança se você evitar passar por esse tipo de situação? Uma boa gestão do estoque inclui fazer um estoque de segurança, que é fundamental para a maioria das empresas. No varejo, então, é preciso saber para manter um estoque todos os produtos que os clientes, então, possam desejar. Na indústria, é preciso os estoques de matérias-primas para garantir, então, a produção contínua. Gerenciar bem o estoque de segurança significa, assim, então, cumprir prazos de entregas prometidos. Isso aumenta a confiança, então, dos consumidores. Mantém-se o fluxo da receita e, consequentemente, aumenta o seu faturamento. Então, em poucas palavras, o estoque de segurança existe e é calculado apenas para diminuir, então, o risco de você não ter os produtos procurados por cliente por conta de problemas inesperados, ou até de uma demanda que não foi prevista. Como, por exemplo, uma demanda que nós tivemos no ano passado, por exemplo, de álcool. Ninguém previa que ia ter uma demanda muito grande aquele produto, o álcool em gel, né? Então, nós tivemos uma demanda muito grande. Como o nome já diz, estoque de segurança, que serve para a empresa ficar segura de que não vai perder ou não vai atrasar vendas por não ter mais aquele produto muito procurado. O que significa ter uma quantidade extra, então, de determinado produto em estoque, para que ele nunca falte. Então, nesse caso, agora que a gente já entendeu tudo que tinha para entender sobre os estoques de segurança, vale a pena se aprofundar um pouco mais na fórmula, já que ela vai te fornecer o número do estoque mínimo que você então vai utilizar-se na prática. Esse estoque de segurança, demanda média, vendas diárias versus tempo de entrega em dias. Então, vamos ver um exemplo para facilitar, então. Supondo que você tem uma franquia que venda pizzas e costuma vender-se em média 100 pizzas por dia. Normalmente, o tempo de entrega de novos pedidos para o seu franqueador é de 3 dias. Só que com esses dados já conseguimos então fazer o cálculo usando a fórmula. Estoque de segurança, no caso 100 vezes 3, que é igual a 300. Ou seja, você precisa ter 300 pizzas no estoque mínimo. Qualquer valor igual ou abaixo desse já é um indicador que você precisa fazer um novo pedido então para o seu fornecedor, para os seus fornecedores. O que eu ganho, então, fazendo esse estoque de segurança? Cumpra prazos de entrega, mantendo-se a qualidade dos seus serviços e promovendo-se a satisfação dos seus clientes, manter o seu fluxo de produção, evitar gastos extras com a contratação de funcionários temporários ou taxa mais alta para entregas de última hora, reduzir os custos de armazenagem. Se você sabe o volume exato do estoque que você precisa, não vai cometer erros. Evitar o acúmulo dos produtos muito sazonais ou perecíveis. Acumular esse tipo de produto pode te dar futuros prejuízos. Libere percursos para investir em áreas estratégias para a empresa. Então, esse é o estoque de segurança, ou pode ser chamado também de estoque mínimo, né? Como nós falamos ali. Então, esse estoque de segurança, quando falta algum produto, por exemplo, você perde venda. Isso significa que você não fez, então, corretamente o seu estoque de segurança. Ou não o suficiente. Isso pode acontecer por diferentes motivos. Muitas vezes, então, uma demanda imprevista. Agora, todas as situações devem ser observadas e também devidamente consideradas para você poder se programar melhor, então, no futuro. Se, então, você está, com aquele elefante branco sobrando no seu estoque, também deve prestar atenção. Algo te fez comprar mais produtos. Foi uma promoção de fornecedor?
foi um cálculo de uma demanda também equivocada, ou você simplesmente não reparou que determinados produtos estavam acumulando. Então, investir nesse estoque de segurança, percebe que eles não vendem e você eventualmente então fica nesse prejuízo. Então, por isso é muito importante investir no estoque de segurança. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até na aula online.